Tá certo. Doutor Fernando tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente desta primeira sessão, ministra Regina Helena Costa, excelentíssimo senhor ministro relator Benedito Gonçalves, demais integrantes desta primeira sessão, digníssima representante do Ministério Público Federal, ilustres serventuários da Justiça e também prezados colegas da Advocacia Pública e Privada e estudantes aqui presentes e a comunidade jurídica que nos assiste pelo YouTube. A questão ora submetida a julgamento diz respeito ao tema 1188, que busca definir se uma sentença trabalhista meramente homologatória de acordo e, consequentemente, a respectiva anotação de sua carteira profissional constituiria um início de prova material para fins de reconhecimento de tempo de serviço. Para uma adequada compreensão dessa controvérsia, pensemos na hipótese de um trabalhador que ingressa com uma reclamatória trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego que alega ter tido com um determinado empregador. Esse trabalhador não junta qualquer documento com a sua inicial. Por ocasião da primeira audiência na Justiça do Trabalho, audiência conciliatória, as partes compõem o litígio e o juiz homologa este acordo, determinando que a empresa promova a anotação respectiva na carteira de trabalho. Neste caso, essa sentença trabalhista, meramente homologatória de um acordo embasada em argumentos verbais, desprovida de qualquer elemento material, poderia ser utilizada perante a Previdência Social para computar como tempo de serviço, consequentemente, tempo de contribuição? Com todo respeito àqueles que entendem diversamente, o INSS responde a essa indagação de forma negativa. Não poderíamos utilizar essa sentença meramente homologatória de um acordo desprovida de elementos materiais como prova de tempo de serviço para fins previdenciários. E, para isso, o INSS apresenta argumentos de natureza científico-normativa e também jurisprudencial. O argumento científico-normativo decorre da independência científica acadêmica entre direito do trabalho e direito previdenciário. Nós temos que partir da premissa que no nosso país, de fato, é o exercício de uma atividade remunerada, muitas vezes materializada num vínculo de emprego, que dá início à relação jurídica previdenciária por meio da filiação ao regime geral e, consequentemente, o dever de contribuir para a previdência social. Tal circunstância evidencia uma certa conexão entre o direito do trabalho e o direito previdenciário. Porém, nós não podemos deixar de considerar a autonomia científica entre esses ramos, de modo que eventual reconhecimento de um instituto ou de um direito no direito do trabalho não necessariamente acarreta as mesmas consequências na via previdenciária. Exemplo disso é o fato de um trabalhador que trabalha em condições nocivas e que faz jus a receber o adicional de insalubridade. Pergunto, esse trabalhador, por si só, tem direito a uma aposentadoria especial, a ser reconhecido a especialidade do seu tempo, apenas pelo fato de receber um adicional de insalubridade? A resposta é não. E por quê? Os requisitos exigidos no direito do trabalho para a concessão do adicional de insalubridade são diferentes dos requisitos exigidos pela legislação previdenciária para o cômputo do tempo especial. Lembrando que, no que diz respeito à comprovação da prestação de um trabalho, a comprovação de um contrato de trabalho, a consolidação das leis do trabalho, CLT, em seu artigo 456, prevê que podemos utilizar todos os meios de prova em direito admitido. Portanto, um juiz do trabalho pode reconhecer uma prestação laboral com prova exclusivamente testemunhal. Porém, isso não pode ser trazido para a via previdenciária, porque o direito previdenciário exige uma formalidade maior para efetivamente comprovar a prestação desse serviço e, posteriormente, repercutir para fins previdenciários. Lembrando que isso não é uma novidade. Desde a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, nós já temos o artigo 32, parágrafo 9º, que dispõe: a legislação previdenciária não permite o cômputo de tempo de serviço fundado em prova exclusivamente testemunhal. Posteriormente, nos anos 70, tivemos a consolidação das leis da Previdência Social, em que seu artigo 41, parágrafo 5º, dispõe que não será admitida para cômputo de tempo de serviço
prova exclusivamente testemunhal, de modo que tanto justificação administrativa como também judicial, para surtir algum efeito, é necessário início de prova razoável, prova material. Portanto, é nessa linha normativa que a atual Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei 8.213, em seu artigo 55, parágrafo 3º, é expressa em dispor que a comprovação de tempo de serviço para fins desta lei, lei previdenciária, só produzirá efeitos quando for baseada em início de prova material contemporâneo aos fatos, não sendo admitido a prova exclusivamente testemunhal, salvo nas hipóteses de caso fortuito ou então de força maior. Portanto, salvo essas hipóteses extremamente excepcionais, para fins previdenciários não podemos reconhecer a prestação de serviço fundado numa prova exclusivamente testemunhal. Para além dessas argumentações normativas, temos também precedentes jurisprudenciais. Este Superior Tribunal de Justiça, desde os anos 90, ele vem defendendo a impossibilidade da atividade laboral ser considerada para fins previdenciários quando embasada apenas numa prova testemunhal. E aqui me refiro à conhecida súmula 149 deste STJ, editada em 95, que mesmo tratando de uma relação jurídica de trabalho rural, ou seja, uma relação mais informal, que mereceria receber uma flexibilização na interpretação dos preceitos normativos, mesmo numa relação de trabalho rural, se exige um início de prova material, não se aceitando a prova exclusivamente testemunhal. Portanto, se no meio rural, que devemos garantir mais informalidade para concretizar o princípio da isonomia, no sentido de tratar diferente aquele que está numa situação de desigualdade, nós exigimos prova material, por que no âmbito urbano eu vou permitir uma comprovação apenas com prova testemunhal? Lembrando que, posteriormente a isso, tivemos os temas repetitivos 297 e também 554, por ocasião da terceira sessão deste STJ, que, à época, detinha a competência para analisar a temática previdenciária e perfilhou de idêntico entendimento jurisprudencial. Mais recentemente, e aqui me refiro a dezembro de 2022, esta primeira sessão, ao julgar o PUIL 293, já teve a oportunidade de analisar a questão jurídica controvertida nesta causa. E, nessa oportunidade, reforçou o entendimento de que é necessário ter um início de prova material para que possa haver repercussão previdenciária e reconhecimento desse tempo de serviço. Na oportunidade, prevaleceu o voto vista da ministra Suzete Magalhães, acompanhada do ministro Mauro Campbell, Herman Benjamin, e também aqui presente o ministro relator Benedito Gonçalves e ministro Gurgel de Farias, no sentido de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da primeira e da segunda turmas, é firme no sentido de que a sentença trabalhista somente será admitida como início de prova material caso ela tenha sido fundada em outros elementos de prova, que evidencie tanto o labor exercido, a função que foi desempenhada e o período alegado pelo segurado. A tese fixada no PUIL 293 foi: a sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material para os fins do artigo 55, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, quando fundada em elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados, aptos a evidenciar a atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ser reconhecido em ação previdenciária. Portanto, Excelência, seguindo essa linha jurisprudencial mantida há muitos anos por esta Corte, entende o INSS que quando uma decisão trabalhista, uma sentença meramente homologatória de acordo, está desprovida de algum elemento material, mas apenas na versão verbal apresentada na primeira audiência, muitas vezes, numa sentença que vai simplesmente homologar um acordo entre as partes, não seria possível ter a repercussão para fins previdenciários. E foi por esse motivo que a Turma Nacional de Uniformização revogou a sua súmula 31, que até então permitia a utilização dessa sentença trabalhista como um início de prova material para fins previdenciários. Além disso, como muito bem observado pela ministra Suzete Magalhães, por ocasião do seu voto no PUIL 293, ainda que fosse possível admitir uma sentença trabalhista meramente homologatória de acordo como um início de prova material, ela não é contemporânea aos fatos.
a sentença trabalhista é posterior, então também não atenderia a essa previsão expressa no artigo 55, parágrafo 3º. Por certo que a prova material contemporânea, ela não significa que os elementos materiais devam abranger todo o período. E esta Corte já flexibilizou esse entendimento por ocasião de sua súmula 577, dispondo que é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, que foi apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório. Porém, em nenhum momento, a jurisprudência desse STJ permite o reconhecimento para fins previdenciários de um tempo de serviço desprovido de algum elemento material, quer seja uma sentença trabalhista meramente homologatória de um acordo e desprovida de qualquer instrução processual ou elemento material, quer seja uma sentença trabalhista com ampla instrução processual baseada apenas em prova testemunhal, sem documentos, quer seja em processos julgados à revelia do reclamado, e temos precedente dessa corte nos 3 casos que aqui citei. Portanto, excelências, o INSS requer o provimento dos seus recursos especiais, pedindo vênia e tomando a ousadia de sugerir a seguinte tese para o tema 1188. A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como o registro na carteira profissional e demais documentos dele decorrentes, somente será considerado início válido de prova material para os fins do artigo 55, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, quando fundado em documentos contemporâneos dos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício dessa atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido em ação previdenciária. Ou seja, o que o INSS requer é a manutenção do entendimento jurisprudencial do PUIL 293. Obrigado pela atenção de todos.